A 4 de abril de 1926, na freguesia de Santana, nascia a Fanfarra Recreio Santanense. São 95 anos de muita luta, dedicação, alegrias, lágrimas, desafios e conquistas. Nesta fase em que vivemos, precisamos de todos vocês, dos músicos, dos dirigentes e, acima de tudo, de todos os simpatizantes. Precisamos do vosso apoio, união, determinação e trabalho. Apresentamos já de seguida alguns testemunhos de executantes que por aqui passaram e que nunca se vão esquecer que ser músico filarmónico é uma condição para a vida. Muitos parabéns à Banda Municipal de Santana. Praticamente nasci e cresci com a banda de Santana. Os meus irmãos mais velhos já faziam parte da banda, o meu pai também fazia parte da direção da banda e sempre vim para aqui com eles nos ensaios, sempre estive rodeada nos ensaios, nas festas de aniversário da banda. Claro, foi por volta do ano 1998. Mais ou menos, por volta dessa altura. Eu escolhi isso um bocado baseado que o meu irmão tocava trompete, a minha irmã tocava saxofone e então eu achava que tinha de ser diferente deles. Por isso é que eu fui escolher clarinete. Eu sempre tive o Duarte. Fui a pessoa que na altura me ensinou o solfégio, depois como maestro. Depois houve ali um tempo que passou a ser a Dolores, mas foi um curto tempo, e também o professor Alvarinho também. A casa de ensaio era lá em cima, por baixo, no mesmo edifício da Câmara, por baixo, e depois passamos para aqui, para este edifício. Os ensaios normalmente eram sempre ao sábado, a não ser que a gente tivesse arraiais, e que ensaiávamos era à sexta-feira e na altura que tínhamos mais atuações fazíamos à quarta-feira. Na altura do solfégio também era ao sábado. Antes do ensaio e já ficávamos para o ensaio. Inicialmente era a pé, depois como eu também tinha os meus irmãos, vinha sempre com eles. Também a partir de uma certa altura a banda adquiriu uma carrinha e aí é que nos transportava até casa no início dos ensaios e no final. Como também nos concertos e atuações que a gente... O Arraial da Ilha. Porque o Arraial da Ilha, nós íamos de casa a casa e havia uma enorme interação entre os elementos da banda e as pessoas. E era o Arraial que a gente fazia a festa. Era a nossa festa, porque como também tinha pouca população na ilha, então nós fazíamos tudo, cantávamos, dançávamos, tocávamos e era o nosso arraial. Claro, o de Santana também era o nosso, mas se calhar não sentíamos tão à vontade como o arraial da ilha, porque de Santana vínhamos para aqui para o Coreto, ficávamos a tarde toda aqui no Coreto no sábado, não dava tanto para fazermos a festa. O tipo de música que eu gostava mais de tocar eram as músicas de concerto. Nós sentimos especiais, eu acho, quando íamos para um concerto, estávamos ali, aquele público todo com atenção para a gente, e isso fazia com que, para mim, que os concertos fossem mais especiais do que os arraiais. Porque no arraial estamos ali a tocar, mas achamos que as pessoas não estão a ligar. Os concertos de aniversário eram sempre concertos especiais. Músicas, a Saudação Santana, a Marcha, de concerto. Gostei quando a gente tocamos aquelas músicas do... Isso é a primeira vez que a gente tocamos, que era o Celso, exato. E depois tinha outra rapariga, eu que fui com uma rapariga. Esse foi engraçado, eu achei engraçado porque, pronto, para além de nós estarmos a tocar músicas que não eram muito o nosso ambiente, depois eles a cantarem aqueles temas rocks e isso tudo, eu achei engraçado. As fardas eram sempre elegantes, as nossas fardas. Tínhamos uma amarela, cor de vinho, tínhamos a branca e azul, a outra que é a camisa azul, a branca manga curta, a branca manga comprida, chapéu, saia
as meninas com calças, havia um fardamento com saia, outro fardamento com calças, outras com laço, outras com gravata. Era muito elegante. As refeições acho que era a principal parte que a gente tinha na banda, porque antes de irmos para um concerto ou para uma atuação, a primeira coisa que o pessoal perguntava é a que horas é o almoço, chefe? Era a mais importante. Mas havia sempre aquela preocupação de não deixar-lhes passar fome, e acho que isso é uma característica mesmo da banda de Santana, ou dos dirigentes da banda. 3 foguetes e depois é que começávamos a tocar o hino. A gente não podia usar as camisas arregaçadas para cima. Isso era uma coisa que tínhamos de ter atenção, ter sempre bem atuadinhas e não arregaçar as camisas. Recordações. Só tenho boas recordações da banda, claro. Para além da banda, para além da parte musical, também a banda foi uma segunda família. E criei amizades que até hoje em dia perduram. Lembro-me de quando estávamos uma vez ali a tocar no Corito, que deu uma rabanada de vento e levou a porta ao Dinerto, e no meio da música ele salta do Corito e vai buscar a parte. Depois, quando foi só para a gente rir, quando ele chegou, o chefe disse que ele não devia fazer isso. Olha, a parte voou, mas... Também lembro-me que faltou a luz no Arraial de São Jorge e que tivemos de juntar várias velas e colocar no Corito e tocámos à luz das velas. Também foi engraçado, no Arraial. Sim, a primeira saída que fiz ao exterior da banda fui a Pedrógão Pequeno. Fizemos um intercâmbio. Foi a primeira vez que nós saímos todos juntos, o nosso grupo, e foi muito especial, tanto a parte do convívio, também como a parte lá com interação com outro grupo, com outra banda. Sim, foi uma recordação que ficou para a vida também. A segunda saída foi à Inglaterra. Também foi um momento especial, nunca tinha ido à Inglaterra, aproveitei para conhecer um pouco daquilo lá. A banda foi mesmo muito importante, foi uma segunda família, foi onde criei muitas amizades, foi onde passei as melhores horas da minha vida, foi cá, foi muito importante. Eu não tinha outras atividades, era só a banda, então... Para além da escola, era a banda e por isso foi importante, é claro que foi. E aconselho a todas as crianças e aos pais que deixem os seus filhos virem para a banda, porque para além da formação no ensino da música, também a banda ajuda a criar laços de amizade, em vez de eles irem para outros caminhos que se calhar não são os mais corretos, a banda ajuda a encaminhá-los para um melhor caminho e aconselho vivamente a que as pessoas façam parte da banda. 15 anos. Fui convidada através de uma amiga, que era da minha turma, que era a Cidália Gomes, e para entrar para a banda, que era divertido e que era um grupo alegre, também tinha várias pessoas da mesma turma que eu, e foi assim que entrei para a banda. Tive 3 anos a tocar clarinete e depois passei para saxofone de tenor. No clarinete, eu quando cheguei à banda, pronto, queria tocar clarinete. Uma pessoa de solfégio, inicialmente, foi o Mateus. E de instrumento também foi o Mateus. A casa de ensaio era na parte de trás da câmara, num andar em baixo. Tínhamos uma escadaria, tinha uma porta de madeira, tinha muitas cadeiras, como é normal, mas era muito pequeno, éramos muitos. Segunda e à quinta, 6h30. A festa de Santana. É sempre um sítio mais especial. Estamos em casa,
É o nosso lugar, pronto, é o nosso sítio, dali que nós pertencemos, é ali que é, para mim, era o lugar mais bonito onde poderia tocar, era em Santana. Gostava de boleros, de marchas também, gostava das marchas da procissão. Tínhamos uma farda de sábado e uma de domingo. Sábado usávamos as raparigas usavam laço cor de vinho, com camisa branca e saia cor de vinho e o casaco azul. No domingo era a farda azul, tínhamos uma gravata, as raparigas usavam gravata roxa. Tínhamos camisa branca e saia azul escuro e casaco azul escuro. Era a nossa farda. Quando eram os arraiais, por exemplo, de verão, tínhamos os festejos, normalmente em alguns sítios. Pronto. Também chegou a ser alguns no restaurante. Cheguei a ter serviços com cozinheiros. Era no Porto Muniz, que havia uma cozinheira, que chamava-se a Senhora Beatriz, que ia connosco, fazia-nos a comida. Era muito divertido. Depois dar-nos uns aos outros e termos alguém que cozinhasse connosco e estar ali a tirar por nós e nos incentivar a continuar, que o nosso trabalho estava a ser bom, apesar de sermos músicos amadores, vá lá, mas era bom quando as pessoas nos davam valor, não é? E quando estão ali a tirar por nós e preparam-nos a comida com todo o carinho e nós, no que podíamos, também ajudávamos a participar ou a ajudar a servir. Era um trabalho que dividíamos tarefas também. Havia um outro sítio também que era em São Roque do Faial, que era o restaurante, ia lá pôr a comida e nós, entre nós, éramos feitos o regente, distribuía equipas, vá lá, onde era alternado, onde fazíamos já alguns grupos, onde nós íamos tratar de pôr a mesa, tratar de servir os colegas, tratar de fazer toda a limpeza depois de comermos na sala, onde era disponibilizado, se eu não estou a erro, pela Junta de Freguesia de São Roque do Faial. Há várias, mas uma ficou sempre e que ainda hoje tenho, a noção de quando estamos fardados, temos que honrar a farda que vestimos. Ou seja, temos que nos saber comportar. Há certas coisas que não são bem vistas por fora. Quem observa fica sempre a imagem, a banda. Não somos tipo, não é aquela pessoa ou outra pessoa. Fica sempre, porque nós estamos fardados, estamos a representar uma instituição. E qualquer coisa que façamos, seja para bem ou seja para mal, é sempre a banda que era apontada. Respeitar uns aos outros. Todos somos importantes, todos nós somos importantes, todos nós que ali estamos, todos nós precisamos uns dos outros. É sempre um trabalho em equipa e todos nós temos que nos coordenar entre nós. Essas regras são regras que são muito importantes. São regras que, neste caso, aprendi na banda, mas que são daquelas regras que nos levam para toda a vida, seja para quando praticamos um desporto, seja para um trabalho, seja com qualquer coisa que façamos na vida, temos que ter noção que existem sempre regras para que possamos atingir os nossos objetivos e com que o trabalho, cada um de nós fazia a sua parte, mas sempre pensando num todo. Muitas pessoas diziam isso, eles são muito jovens, mas são competentes e são muito responsáveis. E isso, claro, para cada um de nós, claro que nós ficávamos felizes de ouvir que nós éramos competentes e gostavam de ouvir a nossa música e que éramos responsáveis e que éramos pessoas válidas na sociedade. Vou falar de uma pessoa que infelizmente já não está entre nós, que foi o Martinho, que tocava pratos e pronto, estávamos todos a comer numa sala, daquelas vezes em que nós preparávamos tudo. Toda a gente teve por falta do Martinho, mas ninguém
sabia onde é que ele estava. Quando depois, nós, claro, na hora de jantar, estamos todos em... Toda a gente fala uns com os outros, não é? Depois, de repente, na sala fez silêncio. E ouvimos um barulho, assim, tipo a bater. Quando alguém se lembrou e diz, é o Martinho. E fomos a ver, estava o Martinho fechado na casa de banho. Porque aqui havia uma parte, podia-se deixar fechado simplesmente com o trinco, e havia lá uma parte que era para fechar, pronto, com mais segurança. E o Martinho deu a volta àquilo e não era capaz de abrir a porta. E então foi um episódio caricato, porque todos nós cá fora a tentarmos ajudar o Martinho e no meio daquilo tudo nós estávamos era complicado. Ele cada vez estava a ficar mais confuso com tanta gente a falar todo ao mesmo tempo. Quando depois finalmente resolvemos alguém falar com ele, não é? Com calma. Lá conseguiu o Martinho sair de lá. Lembro-me de uma vez de irmos ir tocar para a ilha, numa festa do Limão, acho eu. E havia lá um barzinho, uma tascazinha, que se chama assim, e havia lá uma mesa de matraquilhos. E então, o que é que acontecia? Nós, quando tínhamos o intervalo, lá íamos nós para a mesa, e lá iam alguns jogar matraquilhos. Um dia combinámos lá ir jogar matraquilhos uns colegas. Lá foram os colegas e depois os outros fomos todos ver. E aquilo nós tínhamos tempo de intervalo. Pronto, aquilo o jogo estava animado e estava muita gente lá, ou seja, na tasca. E depois ouvimos o pessoal começar a tocar e nós, a maior parte da banda estava lá, no café. Foi uma chatice. Todos do café e levamos na cabeça, claro, como é óbvio. Havia uma senhora que nos emprestava o ferro de passar, para passarmos a bandeira da banda. Não me recordo o nome da senhora, era uma... Nós, quando na parte de trás da Câmara Municipal havia um caminho em pedra, nós íamos por aí e a casa que estava, tinha aí uma casa aí próximo, logo embaixo, e era uma senhora que nós chegámos lá e tínhamos o ferro de passar para engomarmos a bandeira da banda. Isso era quando era, por exemplo, para irmos à Ribeira Brava, que era a festa das bandas, aí íamos lá engomar a bandeira, aquilo era uma tradição, ir lá passar a bandeira. Era divertido. Foi importante na minha vida. Porque foi convívio, mas foi importante para mim. Até porque eu primeiro vivia noutro local e quando vim viver para Santana, claro que nós quando mudamos de sítio não temos amigos. Claro que foi importante depois começar a conhecer pessoas novas e pessoas se integrar. Aprendi várias coisas para a vida, várias lições. E para além disso tive uma oportunidade de aprender música. A partir do momento que vi que até tinha jeito, comecei a ver de outra forma. Depois também tive a oportunidade de ir para o conservatório, aprender mais técnica, muito mais coisas, melhorar. Também no conservatório conheci pessoas muito, muito boas, que até guardo até hoje, o professor Serrão, e outros, o professor Armando, o professor Barros, e quando há respeito nós também conseguimos brincar com respeito, mas também conseguimos aprender uns com os outros. No início, não sei se todas as pessoas eram assim, eu era um pouco assim, quando no solfejo errava, não é? Não era logo à primeira que se chegava lá e sabia-se logo, e eu tinha um bocado a mania de dizer não sou capaz. E uma das coisas que aprendi na banda com o Mateus é que não é capaz não existe. Nós temos que trabalhar e muitas vezes o caminho é mais difícil ou pode ser mais longo, mas todos nós conseguimos lá chegar. Aproveitarem, terem a oportunidade de aprender um instrumento musical é bom, faz desenvolver-nos a nossa mente, ajuda no relaxamento também da mente, aprender com outros, conviver, e de início às vezes é difícil, mas o tal nunca desistir
ser persistente e tentar ser melhor. Cada dia que passa, temos que lutar por aquilo que acreditamos. Aprendam, que é uma recordação que fica connosco para sempre. Tenho a agradecer a todas as pessoas que na minha altura estavam lá. E há sempre ensinamentos que levamos para a vida. Eu tinha 10, 11 anos, talvez, nessa altura. Por exemplo, eu vim de uma escola preparatória que éramos 3 alunos. E eu perdi os meus 2 colegas e fiquei só. Fui para o liceu, por exemplo, cheguei lá, apanhei um mundo todo novo, não tinha amigos praticamente, entrei numa turma com 30 alunos, estava acostumado numa turma com 3. E depois, entretanto, eu andei ali meio perdido e o aluno, ao certo dia, disse-me assim, por que não vais para a banda? Vai lá, experimenta aquele. O meu irmão estava comigo, viemos os 2, mas o meu irmão nunca teve o entusiasmo. E eu entrei, na altura o Mateus é que dava a instrução, ali em cima. O instrumento foi assim, ele tinha-se dado até a lição 18, chega só o dia que eu dou a lição 18, eu aguentei talvez alguns 3 meses para passar essa lição. E o Mateus vira-se para mim e diz assim, qual é o instrumento que tu queres? Eu digo, eu gosto de trombone. Ele vai lá à arrecadação dos instrumentos velhos, agarra num trombone, pega, vai para a rua. Na altura, a gente tinha 2 dias à tarde, acho que era às terças e às quintas. À tarde, o Mateus vinha do serviço dele, saía do serviço, vinha para a casa ensaio ali para cima. Tinha-se 2 dias à tarde só para aprendizes. E depois tínhamos, na altura acho que era só um ensaio, ao fim de semana. E eu era dos primeiros a chegar. Tinha de chegar, acho que na altura chegava-se às 4 da tarde, fazia um pedaço de solfejo, fazíamos um pedaço de instrumento, fazíamos um aquecimento intensivo. E depois, quando chegava os músicos, os séniores, por exemplo, já estávamos todos lá dentro. Eu era o terceiro trombone, o Duarte Spêndola estava a tocar primeiro, o Luís a tocar segundo. O serviço que eu mais gostava de São Jorge, porque era um serviço de farra. Eu sempre gostei daqueles, a gente começava em São Jorge de manhã às 11 da manhã, no sábado, 11, meio-dia. Fazia-se aquela volta grande que era toda a tarde, das 11 da manhã até às 6 da tarde, a correr tudo o que era casal, tudo o que era... E depois são pessoas amigáveis, pessoas que chamavam-nos para a sua casa. E depois chegava-se ao fim da tarde, juntávamos-nos todos, principalmente ao sábado, juntávamos-nos todos. A população fundia-se com a banda, não se vê mais arraial nenhum. A banda fazia a mesma coisa que o conjunto fazia. A própria população que fazia a festa. Não era a banda que fazia a festa, nem o conjunto que fazia a festa, nem os artistas convidados. A população é que se juntava à festa. E eu gostava muito desse serviço derivado das pessoas serem pessoas chegadas ao próprio arraial. A primeira fui dignificar os sons, foi a primeira que consegui tocar de calor. Que era fácil. Tinha melodia e nos trombones e era fácil de tocar, não tinha assim muita variação nas notas. Depois comecei, a segunda música que gostei, ou seja, que aprendi depois a tocar, Marretas, que era uma música de convívios. Quando a gente andava aí a aquecer, era a música que a gente acabava por tocar sempre entre todos. E depois gostei muito do Momento for Morricone, músicas que me marcaram mais a nível de... Também foi naquela altura em que eu estava mais aplicado na música em si, não tanto virado para os arraiais, mas para... Na altura que eu fiquei sozinho nos trombones, era primeiro, segundo e terceiro, não tinha mais nenhum. Os Castanhos, a Rosa Flumelier, gostava bastante da Rosa Flumelier. E músicas da caderneta, praticamente gostava delas todas. Então, eu lembro da Senhora Inês, veio fazer essa Patrick, ir para o Português. Lembro-me perfeitamente dos serviços em que a gente ia ao Seu Matos, convívio entre a malta, isso é espetacular. Cheguei à tarde ao ensaio, cheguei muitas vezes derivado à minha situação profissional. Eu estou na casa de ensaio lá em cima, que tinha de passar em cima do outro, para chegar ao local. Estou primeiro os trompetes, o Manuel,
festa, passava em cima do polo, passava em cima do... Tinha o postrelo, tinha-se passado em cima de 4 ou 5 para chegar acima ao nosso lugar. Isso aí, então, é aqui, já depois nesta casa de ensaio. Eu já tive, aí já cheguei muitas vezes tarde, mas era muito mais simples. Claro que eu tinha de chegar muitas vezes, ficava na rua, até acabar a música, até acabar a primeira parte que estava a fazer do ensaio, entrava, quando paravam a música, e depois para pedir licença para entrar. Sim. Eu não tenho uma melhor recordação da banda, eu tenho muito boas recordações da banda. Muitas amizades que eu fiz aqui. Primeiro serviço que eu fiz em Santana, saltei o coreto atrás da parte. A parte voou, primeiro serviço que eu fiz aqui em Santana. A parte voa da estante, e eu não fiquei, saltei o coreto, varanda fora, atrás da parte. Primeira repreensão que eu tive no serviço. Muito importante, sim. Tenho muita consideração pela banda em si, pelo grupo que nós tínhamos, porque eu aprendi muito com isto, e a minha vida hoje em dia, pelo menos 50% da minha vida é baseada nos valores que eu aprendi aqui dentro. A banda para mim foi tipo não foi um ponto de arranque, mas foi uma segunda, porque era uma altura talvez que eu estava, não é que tivesse perdido, mas estavam descontrolados. E depois, quando eu me juntei à banda, foi quando eu comecei outra vez a me encaminhar na vida. A pessoa, às vezes, quando se vê numa situação de aperto, lembra-se daquelas coisas antigas que se passaram e os problemas por quais tu passaste e os conselhos que os teus amigos te deram. Não foi 1, nem 2, nem 3, mas no meio do grupo, tu vais buscar aquilo que mais se adequou à situação. E a banda ensinou muito isto. Sempre é só... Às vezes basta uma pessoa com quem tu te identifiques para tu seguires o exemplo e está ali e tu fazes bem um percurso de vida atrás daquele. E eu, no meu caso aqui, fui mais ou menos isso. Fui chegar, música para mim, mas já tive 3 meses para passar a lição 18. A coisa é sempre de passar, depois ao cabo de tempos. No entanto, eu sentia-me bem cá dentro. Eu tinha um ponto ou outro, na altura o Lionel era tipo, tenho ele como uma referência e vou seguir aquela referência. E depois, por fim, já era eu que passava a ser uma referência para os outros. Já estava tipo, já no fim, já era eu que tinha de deitar o braço em cima dos outros, como fizeram a mim quando eu comecei na banda. Portanto, o conselho que eu dou para um miúdo que começa agora, vai, experimenta, vê se gostas, vê os aspectos que te podem interessar, porque nem sempre é só a música, nem sempre é só o convívio, nem sempre é só... Às vezes basta uma pessoa com quem tu te identifiques para tu seguires o exemplo e está ali e tu fazes bem um percurso de vida atrás daquele.